emitiu uma nota oficial para dizer que a seleção uruguaia foi irresponsável em relação à situação clínica e física de Arrascaeta. A gente vai trazer bastidores dessa situação. O Flamengo foi para cima da seleção uruguaia. O clima não é nem um pouco legal, bacana entre as duas instituições, muito pelo contrário. Essa nota oficial, inclusive, calma, eu já ia entrar no assunto, mas calma que a gente vai trazer todas as informações no vídeo agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai ficar sabendo o que está acontecendo no Flamengo, com a Arrascaeta, a seleção uruguaia, todos esses bastidores envolvendo o craque uruguaio que continua com a seleção uruguaia, algo que nós já falamos aqui, não agradou nem um pouco a diretoria do Flamengo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Vamos entrar logo nesse assunto, tá? Um assunto muito importante, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial fazendo duras críticas à Federação Uruguaia, fazendo algumas acusações, inclusive, e trazendo o assunto à tona. Esse assunto tá dando o que falar, tá dando pano para manga. A nota oficial diz o seguinte: conforme informado anteriormente, após solicitação da seleção uruguaia, o meia Georgian de Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país. Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordo, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe. Como forma de contribuir para a recuperação de Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Lanian Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta nesse período e preservar as melhores condições para o seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação à camisa 10 e mantém a torcida para que alcance seus objetivos. Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo. Palmas para o Flamengo. Sabe por que palmas para o Flamengo? Tá batendo de frente. E é isso que precisa fazer, tem que expor mesmo. Porque as seleções, elas não estão nem aí para os clubes. E quando eu falo as seleções, isso inclui também a seleção brasileira. É cada um olhando para o seu próprio rabo, pro seu próprio umbigo. A seleção uruguaia, como disse o Flamengo aqui em uma nota oficial, isso não é nem o Vene Casagrande dizendo, porque eu já tinha dito, só que agora o Flamengo vem publicamente expor uma situação extremamente séria, complexa e também prejudicial ao Flamengo. Olha o que acabou causando a lesão grave muscular em Arrascaeta. E nem assim a seleção uruguaia larga o Arrascaeta. O cara tá com uma lesão grau 2 na panturrilha, a estreia daqui a 5, 6 dias na Copa do Mundo. O que a seleção uruguaia vai fazer? Força a barra, força a barra, força a barra. Ah, mas se o jogador não estiver bem para o segundo semestre pelo Flamengo, nós não estamos nem aí. O importante é a Copa do Mundo. E eu já ia falar uma palavra. E quem se dá mal, quem sai prejudicado na história é o Flamengo, que faz um investimento altíssimo, que paga um alto salário para o jogador, que faz um cronograma para o jogador seguir com a seleção uruguaia, mas esse cronograma não é cumprido. Bastidores. Essa nota oficial
saiu a pedido do presidente BAP. Só para vocês terem noção, o BAP está, essa é a palavra, revoltado com toda essa situação. Revoltado. Ainda mais depois que o jogador não foi cortado, mesmo sofrendo essa lesão de grau 2. E só sofreu essa lesão de grau 2 na panturrilha, como vocês puderam ver na nota aí, porque o cronograma que o Flamengo preparou para a seleção uruguaia não foi cumprido. Pelo contrário, eles pegaram o cronograma aí, ó, rasgaram. E agora, com uma medida preventiva, digamos assim, o Flamengo liberou o fisioterapeuta a acompanhar o Arrascaeta com a seleção uruguaia. Porque se não fosse isso, amigo, a situação seria muito pior, porque eles iriam forçar o Arrascaeta. E aí, a chance de sofrer uma outra lesão na outra perna era maior. Bom, o Flamengo fez certo, gente. Eu acho que o Flamengo devia fazer isso, tem que fazer isso, tem que expor mesmo. O Flamengo já tinha feito isso envolvendo o Gonzalo Plata. Vocês vão se recordar que na época a equipe médica da seleção equatoriana foi até a casa do Plata, com autorização do Plata, obviamente. Tanto é que o Plata foi cobrado internamente no Flamengo, mas o Flamengo emitiu um comunicado oficial expondo também. E tem que expor, sabe por quê? O Flamengo não deve nada a ninguém. E eu avisei a vocês, pelo Flamengo, ninguém é convocado. Não tem esse negócio de, meu Deus, é bom pro clube. Bom pro clube por quê? Bom pro clube que quer vender, que tá desesperado querendo vender. Pro Flamengo é bom o quê? Vai ganhar 11 mil dólares por dia. O Flamengo não tá nem aí, cara. O Flamengo não tá nem aí. O Flamengo quer usar o seu ativo para o bem do clube. O Flamengo não tá nem aí se vai valorizar. Não. Eu falo por essas e outras que a diretoria do Flamengo, tal como a diretoria do Palmeiras, torcem para os jogadores não serem chamados. Vai por mim. Isso é informação. Vai por mim. Mas poxa, coitado do jogador. Gente, o Flamengo já não liberou Pedro para umas Olimpíadas, vocês vão se recordar disso. O jogador ficou chateado, vai ter 2 trabalhos, ficar e desficar. Dorme, que passa, porque quem paga o salário é o clube, não é a seleção. Parabéns novamente ao Flamengo pela postura, batendo de frente com o sistema. E é isso. É torcer para o Arrascaeta voltar menos lesionado possível, digamos assim, entre aspas aí. Vinícius Júnior, adoro o Vinícius Júnior, mas não dá para perder um gol como ele perdeu no primeiro tempo na cara do goleiro adversário. E aí vamos falar do setor defensivo no primeiro tempo. Que lástima o setor defensivo. Marquinhos, nossa, que fase é do Marquinhos com a seleção. Assim, o Marquinhos é um grande jogador, mas na seleção brasileira parece que, enfim, desliga um pouco. Olha o mole que ele deu no gol do Egito. Cara, não dá para dar esse mole em Copa do Mundo, gente. Não dá para dar esse mole em Copa do Mundo. Copa do Mundo é diferente. Se o Egito fosse uma seleção um pouquinho mais forte, eu duvido que o placar seria 2-1 para a seleção brasileira. Duvido. Porque o segundo tempo a seleção passou perrengue. Por falar em perrengue, o Alisson, nossa, que energia o Alisson na seleção brasileira. É um grande jogador com a camisa do Liverpool. Aí vai para a seleção brasileira, é um goleiro comum, nunca decidiu nada. E ele vive uma fase horrível, totalmente inseguro no primeiro tempo. Assustador. O setor defensivo da seleção brasileira estava horrível. Embora é até contraditório, mas o que eu vou falar aqui, o Ibañez fez uma grande partida, um dos melhores em campo. Individualmente falando, o Ibañez foi bem. Jogador que entrou ali como titular para fazer o quarto zagueiro, né, o quarto defensor, zagueiro pelo lado esquerdo. Baita jogador, foi bem, gostei da atuação dele. Mas para mim o melhor em campo foi Lucas Paquetá, jogou muita bola, dinamismo absurdo, versátil, cabeça erguida, não sente o peso da camisa da seleção brasileira. Foi um jogo assim,
Palmas para Lucas Paquetá. Jogou muita bola. Um tapa na cara daqueles que criticam o Lucas Paquetá, daqueles que falavam que o Lucas Paquetá nem deveria ir para a Copa do Mundo. Gente, na boa, o Paquetá na última Copa do Mundo, atrás do Neymar, digamos assim, foi o grande jogador da seleção brasileira, jogou muita bola, jogador de Copa do Mundo. Nunca jogou mal pela seleção brasileira. Um ou outro jogo ali, perdendo um pênalti, mas com a camisa de seleção sempre performou em altíssimo nível. Então, assim, de verdade, eu saio muito mais preocupado do que animado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O único ponto positivo que eu vou dizer assim no segundo tempo é aquilo que eu já venho falando há muito tempo. O Carlo Ancelotti, ele olha para o banco de reservas, ele tem jogadores com fome de decidir. Eu venho brincando, ele olha para o banco de reservas, tem um monte de Tasmania ali. O Endrick é um Tasmania, o Ryan é um Tasmania, o Luiz Henrique é um Tasmania. Os caras com sede, eles entram, eles querem acabar com o jogo. E eles não têm nenhuma pressão. Isso facilita demais. E o Endrick, novamente, decidido um jogo para a seleção brasileira. Fico muito tranquilo de falar isso, porque eu sempre elogiei o Endrick, sempre pedi o Endrick na seleção brasileira para disputar. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que pode movimentar bastante os bastidores do Mengão e deixar a torcida muito animada para a sequência da temporada. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está em negociação com o jogador Robinho Júnior e, ao que tudo indica, as conversas já estão bem avançadas. A diretoria rubro-negra vem trabalhando forte nos bastidores para reforçar ainda mais o elenco, e o nome de Robinho Júnior ganhou muita força nos últimos dias. A ideia do Flamengo é fechar a contratação ainda nesta temporada e fazer o anúncio oficial em breve, o que já vem deixando a torcida cheia de expectativas nas redes sociais. O Flamengo sabe da importância de ter um elenco cada vez mais competitivo para disputar todos os campeonatos em alto nível. Por isso, a diretoria segue atenta ao mercado da bola. Robinho Júnior é visto como um jogador de muita qualidade, velocidade e habilidade, características que agradam bastante a comissão técnica. Além disso, o atleta pode agregar muito ao sistema ofensivo do Mengão, trazendo mais criatividade e aumentando ainda mais o poder de ataque da equipe rubro-negra. A torcida já começa a imaginar como seria ver o jogador atuando ao lado das grandes estrelas do Flamengo dentro do Maracanã lotado. A torcida rubro-negra, como sempre, já está comentando bastante sobre essa possível chegada. Muitos torcedores acreditam que o jogador pode se encaixar perfeitamente no estilo ofensivo do Flamengo e ajudar o clube na busca por títulos importantes. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando em silêncio para evitar problemas nas negociações e fechar tudo da melhor maneira possível. O Flamengo mostra mais uma vez sua força no mercado e sua ambição de continuar montando elencos cada vez mais fortes para manter o clube no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Se a contratação for confirmada, será mais um grande reforço chegando para somar qualidade ao elenco rubro-negro. E aí, nação rubro-negra? Qual a sua opinião sobre essa possível contratação do Robinho Júnior pelo Flamengo? Você acredita que ele pode dar certo no Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para o canal. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com outros torcedores do Flamengo para ninguém ficar de fora das novidades do mercado da bola. E claro, continue acompanhando, porque a qualquer momento podem surgir novas informações sobre essa negociação que já está dando muito o que falar. Saudações rubro-negras!